Fala pessoal, bom dia. Vamos lá para mais um giro de mercado e hoje é dia 18 de outubro, né, galera? Então, terça-feira. Terça-feira é uma semana um pouco mais fraca. Ontem nós tivemos aí um mercado um pouco mais volátil, então o Ibovão da massa chegou a quase bater ali nos 117 mil pontos, mas depois foi perdendo um pouco mais de força com o ganho, né, dos treasuries norte-americanos, né? A economia norte-americana continua vindo forte, sugerindo que as taxas de juros do Fed permanecerão altas por mais tempo. Então isso acaba prejudicando um pouco, prejudicando não, né, mas tirando um pouco mais do apetite ao risco dos investidores globais. Beleza? Bom, se você está chegando aqui agora no canal, eu sou Vinícius Vilas Boas, assessor de investimento da XP Investimentos e sócio do escritório Cashwise. E se você ainda não tem conta na XP, aqui na descrição do vídeo tem um link de abertura de conta, não paga nada, é só clicar aqui, você vai abrir sua conta, assim que aparecer na minha base de dados, eu vou entrar em contato com você. Como é que funciona a minha assessoria? Eu dou esse recado todos os vídeos, mas isso é necessário para que você entenda como funciona a assessoria aqui na Cashwise e como funciona com o Vinícius, certo? Bom, assim que você aparecer na minha base de dados, eu vou entrar em contato contigo para a gente entender o seu perfil de investidor, porque você vai preencher um suitability, e também entender o seu momento de vida. Tão importante quanto isso, eu vou querer entender qual é o seu objetivo, porque você, quando vai começar um investimento, você precisa saber aonde você quer chegar com isso, o que você quer construir ou o que você quer proteger, para que a gente possa formatar uma estratégia que a gente venha a atingir os rendimentos e os seus objetivos patrimoniais, beleza? Bom, e se está chegando aqui também no canal, não deixe aí de se inscrever, de dar aquele like, compartilhar esse vídeo com seus amigos, né? Use aqui os comentários para poder dar feedbacks, para poder até mesmo fazer críticas dentro do respeito, que a gente aqui busca entregar um conteúdo cada vez com melhor qualidade para vocês. Beleza? Então, forte abraço, pessoal, e vamos aqui para o vídeo. Forte abraço, pessoal. Agora não, espera. Vamos aqui para entender o que está acontecendo com o mundo, né? Nós temos aqui Ásia e Oceania, né, aí numa direção mista, né, sem uma direção única. Saíram os dados da China, saiu o PIB chinês, saiu a venda no varejo, produção industrial e vieram coisas boas, né? Mas Vini, por que o mundo não está então positivo, já que saíram coisas boas? A gente vê ali a Europa também misto, né? Abril negativo, depois saíram os dados ali do CPI do Reino Unido que vieram ruins, então isso acabou afetando bastante o humor dos investidores por lá, e os futuros americanos também tendenciando uma abertura negativa. Mas vamos aqui para os dados da China, né? Então nós tivemos ali o mercado asiático, ele teve bons resultados, né? Olhando resultados positivos que pudessem trazer o mercado para cima. Mas por que o mercado não veio para cima? Devido ao fechamento das bolsas norte-americanas ontem, certo? As bolsas ali em Nova York sofreram um pouco mais. Dow Jones nem tanto, mas S&P e Nasdaq deram aquela afundada, né? Então nós temos aqui a China teve um crescimento no PIB de 4,9%, veio acima do esperado, e a gente olhando ali frente ao que a China projetou para o crescimento do ano, que seriam 5%, a gente já vê ali um crescimento, uma expansão até setembro de 5,2%. Então está positivo, PIB positivo, né, acima das expectativas. Nós temos as vendas no varejo aumentando aí para 5,5%, né, no mês passado, um aumento estimado aí de 4,9%. A gente tem contra o aumento estimado de 4,9%, né, que era a expectativa do mercado. Ou seja, então nós temos aí um consumo por parte dos investidores, da população chinesa, isso é positivo. O PIB está crescendo e nós tivemos também uma produção industrial também positiva, ou seja, a China, a fábrica do mundo. Agora, o que afeta a China? Os fechamentos das bolsas norte-americanas pelo alto rendimento dos treasuries, que aí eu já vou explicar isso. E tiveram também um outro ponto, né, que é hoje a China acaba fechando no campo negativo porque os Estados Unidos começa a aumentar um pouco mais as restrições sobre as compras dos microchips, né? Então isso acaba afetando, né? Afetou a bolsa de Hong Kong, afetou a bolsa de Taiwan, porque isso acaba atrasando um pouco mais essa guerra comercial, ela está, se você parar para analisar, ela está muito voltada para essa questão do 5G, da inteligência artificial, quem vai dominar o próximo século, né? Vamos botar assim,
o próximo ciclo aí no mundo, porque aí vai ser o dono, basicamente, da maior tecnologia, quem vai ser o novo império, né? Vamos botar dessa forma. Então, essa guerra comercial que aí vão em cima das restrições, né, dos Estados Unidos contra a China, isso acaba afetando. Então, jogou as bolsas para baixo, porém, se você parar para analisar o direcionador de mercado é o crescimento chinês. Só que China também não pode somente crescer e os seus pares, né, no caso, quem são os seus clientes, Europa, Estados Unidos, estiverem caindo. Estados Unidos está com uma economia sólida, mas a Europa ainda bambeia ali, né? Então, nós temos a inflação no Reino Unido se mantendo em alta. Isso é ruim, então acaba com que os investidores lá na Europa fiquem numa direção mista e estão aguardando também agora o CPI da zona do euro. O CPI lá do Reino Unido veio ruim, continuou alto, então tem uma expectativa que o BOE tenha que aumentar ainda mais a taxa de juros. Aí, em contraponto, né, paralelo a isso, acontece a crise no Oriente Médio, onde tem ali o Hamas e Israel brigando, né, e essa guerra, esse conflito começa a se escalar um pouco mais, indo para outros grupos também. O Israel acaba não brigando somente, né, conflitando somente com o Hamas, e está começando também outros grupos a se juntar ao Hamas. Esse conflito, essa escalada no conflito ali no Oriente Médio, ele é visto como negativo, certo? Porque isso pode afetar a cotação do petróleo. Então, nós temos ali o Brent e o WTI, por exemplo, o Brent já bateu ali, já subiu nos $90, $92 e 48 cents. O WTI, $89 e 23 cents. Então, isso acaba pressionando cada vez mais a inflação. Nós já temos um problema que ainda não foi resolvido, que é a guerra lá entre Rússia e Ucrânia. Essa guerra já gerou um problema também em relação a commodities, tanto commodities agrícolas quanto commodities de energia, né? Que a gente está falando aí petróleo. Se essa escalada na guerra, no conflito no Oriente Médio se estender, né, aumentar essas tensões, isso vai gerar um problema muito maior ainda em relação ao petróleo. Então, a gente pode ter uma crise muito forte e isso vai atrapalhar. Por isso que são as incertezas, a galera começa a ficar com o pé com o pé mais alto no acelerador, né? Vamos botar assim, ninguém está com o pé embaixo. Então, isso está sendo também visto de lado, mas a galera quer um olho no peixe e outro no gato, né? Então, tem essas preocupações porque isso afeta diretamente a inflação. Afetando a inflação, afeta a política monetária de cada país, beleza? Bom, lá nos Estados Unidos, hoje está tendenciando aí uma abertura no campo negativo, né? Nós temos ali uma abertura tendenciando no campo negativo. Ontem nós tivemos um problema, né? O Dow Jones ele acabou subindo, né? Ficou basicamente no 0 a 0, mas Nasdaq e S&P acabaram afundando, né? Nasdaq pesa muito no S&P. Então, quando o Nasdaq pesa, o S&P dificilmente fica no positivo, né? Então, e o contrário também é verdadeiro. É basicamente a gente olhar o setor financeiro, né? Digamos que nós tivéssemos uma bolsa só para o setor financeiro e o Ibov, certo? E que o Ibovespa também tivesse as ações do setor financeiro. Quando essas ações do setor financeiro despenca, o Ibov dificilmente fica no campo positivo, porque só o setor financeiro participa aí em 30% ou até um pouquinho mais, né? Na casa ali dos 30% do Ibovão. Então, Nasdaq e S&P é a mesma coisa, né? O índice Nasdaq, né? As ações que estão no Nasdaq pesam bastante, né? Que são as ações de tecnologia, o setor de tecnologia do S&P. Então, pesa bastante. Quando ele despenca, dificilmente o S&P fica no positivo. Então, preste bem atenção nisso, show? E tivemos um outro fator lá nos Estados Unidos, que é a escalada dos treasuries norte-americanos, né? Nós tivemos os dados de vendas no varejo e os dados de produção industrial nos Estados Unidos. Mostra que a economia continua sólida, a galera continua consumindo. Isso, para o Fed, é ruim. Ou seja, e paralelo a isso, em conjunto a isso, nós tivemos ali a questão da corrida para quem vai ser o presidente da Câmara. Lembra que o McCarthy foi destituído do trono? Eita ferro, né? Da cadeira. Então, agora nós temos ali as eleições que vão para poder entender quem vai ficar
na cadeira que era do McCarthy. E nós não tivemos notícias boas em relação a isso. Então a briga continua ali, ainda tem um imbróglio ali, político ali, na questão ali em Washington, quem vai presidir a Câmara do Congresso, a Câmara do Congresso, ó, quem vai presidir a Câmara. Então, com esse impasse, isso pode gerar uma paralisação na máquina pública norte-americana, que é um problema. Essa percepção de risco foi sentida nos treasuries também. Então, economia forte e uma incerteza na questão do Congresso, quem vai liderar ali a Câmara. Com isso, a percepção de risco aumenta, os treasuries ganharam força. Quando isso ocorreu, o que aconteceu com o nosso Ibovão da Massa, que estava próximo ali dos 117 mil pontos? Despencou, fechou no campo negativo. Certo? Eu vou trazer aqui agora para vocês o nosso Ibovespa para a gente poder olhar e acompanhar de pertinho o que aconteceu. Então, começou uma desidratação do Ibovão da Massa. Vamos olhar aqui os treasuries. Os treasuries começaram a ficar um pouco mais tranquilos, né? Mas vou até passar aqui, ó. Tem aqui o passo a passo aqui do Ibovão. 10 horas da manhã, quando abriu, o mercado basicamente no 0 a 0. Nós tínhamos ali no início da manhã um dólar mais forte. Um dólar estava no campo positivo, né? E nós tínhamos aí uma bolsa, um índice um pouco mais fraco, né? O índice estava mais fraco. Daqui a pouco os treasuries começaram a despressurizar um pouco mais, baixar um pouco mais essa pressão. E aqui os DIs também despressurizaram um pouco mais e fizeram com que o dólar perdesse ali a casa dos 50, né? O dólar estava 5,07, começou a passar ali nos 5,05 e perdeu ali os 5,05. Quando perdeu esse 5,05, começou a voltar. Aí na abertura do Ibovão, as ações abriram no negativo e começaram a ganhar um pouco mais de força. A Vale estava no negativo, depois ganhou força, e isso fez com que o índice começasse a subir, né? Então, o nosso Ibovespa chegou ali na máxima. Deixa eu botar no diário aqui para vocês. O nosso Ibovão da Massa chegou ali na máxima de 116 mil pontos e 900. 116.900 pontos, beleza? Então, quando começou a subir, daqui a pouco teve todos os embrólios ali, né? Então, digeriram melhor as informações em relação à economia norte-americana. Esse impasse quem vai presidir a Câmara começou a pesar e a sensação de risco de que o Fed vai manter as taxas de juros mais altas por mais tempo começou a pesar na cabeça do investidor. Até porque a economia está sólida, todo mundo está continuando consumindo e consumo leva à inflação. Com a crise no Oriente Médio, isso pode se agravar. Imagina se alastra a crise no Oriente Médio, a galera nos Estados Unidos consumindo horrores, os custos subindo, inflação dispara e o Fed vai ter que subir taxa de juros, ao invés de manter. Então, a galera começa a tomar algumas posições. Ou seja, o mundo não tem uma certeza, não sabe para onde vai. Então, esses ruídos acabam afetando muito. Depois, até ali às 2 da tarde, o Ibovão ficou ali, né, no positivo. Chegou ali no positivo. E depois das 3 horas da tarde, começou a desidratação do Ibovespa, fechando aí aos 116 mil pontos, né? Vou trazer aqui para vocês agora, fechando aos 116 mil pontos ali basicamente, né? 115.900. Os 116 mil pontos, recuando 0,54%. O nosso dólar, ele fez o mesmo movimento, né? Então, só que ao contrário do Ibovão. No início da manhã ele começou uma força, começou a subir aqui, tá vendo? 5,075, começou a ganhar força aqui para buscar os 5,10, né? Que é o bola-bola, os 5,100 ali, para quem opera o dólar. 5,100. E não ganhou muita força porque os treasuries, né, começaram a recuar, os DIs também recuaram, e o Doleta veio chegar até mesmo fazer uma mínima ali nos 5,020, né, quase perdendo os R$5, beleza? Só que depois voltaram-se as tensões, aí deu aquela recuada, começou a ganhar força novamente, quase fechando ali no 0 a 0, fechou aí com uma alta de 0,06%. Show? Bom, vamos olhar aqui como é que ficou o portfólio do Ibovespa. No portfólio nós tivemos Petrobras, que teve aí, fechou no campo positivo, mesmo
com o petróleo que estava num viés negativo, né? No dia, estava com um viés negativo. Mas aí Petrobras continuou subindo, até porque nós tínhamos um cenário para a alta da Petrobras, porque tivemos uma excelente produção, né, ali da Petrobras, assim como nós tivemos também agora os dados, né, de produção ali da Bolsa, da Vale. Vale subiu devido à cotação do minério de ferro, né? Então as mineradoras também começaram a subir, tinha esse viés, só que bancos pesou pra caramba, né? Então, mesmo essa alta de Petrobras não conseguiu segurar, né? Essa alta de Petro e de Vale não conseguiu segurar o Ibovão da massa. Mesma coisa que acontece nos Estados Unidos. A alta do Dow Jones, né? O que o Dow Jones estava subindo, né? Devido aos balanços que estavam vindo, que os balanços não vieram ruins, os balanços estão vindo bons. Então, isso que vocês precisam entender. Os índices eles estão mais voláteis, mas vocês precisam olhar os fundamentos das empresas, né? Os fundamentos das empresas para evitar que você deixe dinheiro na mesa, né? Para evitar isso. Certo? Então, aqui, setor financeiro despencou, B3, 4%, Itaúzão 1,5% praticamente, Banco do Brasil, né, que parecia que não tinha teto, mas também está no espaço de uma realização, 0,90%, beleza? Bradescão da Massa, que também tinha tido um aumento, né, um crescimento na sessão anterior, caiu, recuou aí para 1% aí basicamente de queda, Itaúsa caiu 1,02%, né? 2%, desculpa, 1,02%, ó. Bom, deixa eu trazer aqui para vocês alguns destaques, né? Então, nós tivemos aí os destaques aqui da madrugada, né? Vamos botar assim. Então, China teve um crescimento ali, a produção industrial subindo 4,5%, PIB subindo 4,9%. Então, isso foi bem positivo para a China. Vendas no varejo também subindo. Agora, o problema lá está sendo na questão da moradia, né? E isso continua afetando bastante o desenvolvimento da economia chinesa. A Evergrande, ela já mencionou, já deu lá a carta, já era mais do que também sabido, vamos botar assim. Então, assim, estava morta, só não tinha intenção, só não deitou ainda, né? Era um defunto ambulante ali, a Evergrande. Então, já mencionou que não tem condições de pagar suas obrigações, ponto. Então, já está caminhando para o default, a maior incorporadora lá da China, então isso acaba afetando bastante. As vendas de moradia na China sofrem uma queda de 3,2%, né, de janeiro a setembro. Então, isso ainda prejudica a cotação do minério de ferro, né? Nós temos ali petróleo hoje subindo, mas minério de ferro numa cotação negativa, né? Então, Xi Jinping já mencionou ali que vai fazer investimentos bilionários e reabertura de mercados para poder trazer cada vez mais liquidez para dentro do mercado e assim manter esse viés de crescimento. Porque se a gente olhar o PIB chinês, o PIB está evoluindo, né? Está acima da meta de crescimento. Então, todo mundo ficava naquela. China não vai crescer os 5%. Está crescendo. No acumulado, até setembro, está crescendo. Vai permanecer? Não sabemos. A gente vai agora para o último trimestre do ano. Então, a gente vai saber isso ali em janeiro, se realmente China cresceu ou não cresceu. CPI do Reino Unido subindo, né? 6,7% na comparação de setembro, a previsão era 6,5%. Isso é ruim porque a crise no Oriente Médio pode afetar a inflação global e isso é muito ruim para os investidores, certo? Deixa eu pegar aqui agora a nossa agenda. Vou trazer aqui para vocês o nosso calendário. Quarta-feira tem bastante coisa. Então, saiu ali o CPI do Reino Unido, né? Veio alto, então isso é ruim. Veio linha com o anterior, mas acima do consenso. Isso é ruim. Temos juros da hipoteca. Hoje, aqui no nosso Brasilzão, nós temos aqui vendas no varejo. Então, vamos entender. Agora, o que eu quero trazer para vocês é isso. A Bolsa, aqui, tanto os DI, né? E, consequentemente, o nosso Ibovão da Massa, as ações, estão sofrendo uma influência muito grande do fator externo. Estão saindo alguns relatórios prévios, né, das empresas. Saiu da Petrobras, saiu da Trisul, saiu ali da MRV, saiu da Vale ontem. Então, entendam esses relatórios. O minério de ferro, por exemplo, da Vale teve uma queda na produção, mas teve um aumento nas vendas.
Então, vamos digerir esses relatórios. Você que é sócio da Vale, por exemplo, vai digerir esse relatório. Você entra lá no site de RI da Vale, busca o relatório de produção, entenda, você é sócio da Petrobras, entenda o relatório da Petrobras, de produção da Petrobras, porque isso é uma prévia do que vai acontecer, da leitura do balanço do último trimestre, né, que ocorreu. Comprem fundamentos. Não comprem basicamente se a ação está subindo ou a ação está caindo, porque isso está sendo influenciado por um ruído momentâneo. Você não está investindo para daqui a 2 meses, para daqui a 3 meses. Você está investindo para daqui a 10 anos, 15 anos, 20, dependendo do horizonte que você tenha. Então, entenda isso, beleza? Para evitar que você faça besteira. Temos aqui a nossa venda no varejo, isso aqui é importante, porque vai mostrar o quanto a nossa economia está aquecida. Isso aqui impacta no PIB do Brasil e também impacta na inflação, certo? Então, temos que digerir também esse dado. Licença de construção, né? Início das construções lá nos Estados Unidos, tem uma série de indicadores, mas tem bastante gente do FONC falando, muita gente do Fed falando. São 6 Fed Boys que vão falar hoje, né? Então, as atenções vão se voltar aqui, certo? E fora que nós temos também o livro bege, né? Ainda não saiu, então a galera também vai dar uma olhada também no livro bege. Certo? Então, a gente tem que olhar o que o membro do Fed vai mencionar sobre a manutenção da taxa de juros ou a subida da taxa de juros, sobre qualquer fator que vai impactar na política monetária. Eles vão ter participações em alguns eventos e isso é interessante a gente acompanhar, beleza? Depois, no final do dia, a gente tem ali a balança comercial no Japão. Bom, olhando aqui a nossa agenda interna, nós temos aí o presidente do Banco Central, né, em evento do Credit Suisse. Ele vai palestrar hoje, né? Então é importante você acompanhar ali o que vai trazer, né, o Campos Neto. Até porque a gente estava naquele imbróglio ali, se vai cortar o ritmo, vai diminuir o ritmo de corte da taxa de juros ou se vai acelerar. Ele falou que está muito mais perto de uma redução do ritmo de corte do que uma aceleração, né? Está muito mais próximo de cortar 0,25 do que aumentar o corte para 0,75. Então é bom a gente acompanhar para entender porque isso faz preço no mercado, né? Isso vai mexer aqui, ó, na expectativa dos juros futuros, certo? Então, isso impacta na curva de juros. Se impacta na curva de juros, vai impactar momentaneamente no mercado acionário. Mas, Vini, você falou que eu invisto por longo prazo. Geram oportunidades. Então, você precisa comprar bons ativos a excelentes preços. Então, se a expectativa de risco sobe, né, a expectativa de juros subindo, vamos botar assim, no longo prazo, as ações acabam caindo um pouco mais. Essas ações caindo geram oportunidades porque vão ficar baratas em relação aos seus valuations, beleza? Então aqui, vendas no varejo, no IBGE, né, do varejo ampliado, então vai sair ali às 9 da manhã. Tem o fluxo cambial da semana, isso aqui impacta na galera que opera no dólar, na doleta, isso aqui acaba impactando ali, certo? Nós temos aqui o evento Campos Neto, né, então vai falar depois ali também na Band News. Nós temos aí oferta, isso aqui não muda nada. Depois, Campos Neto palestrando lá no evento do Credit Suisse. Então, 9h30 da manhã, ele está na Bandeirantes. E às 11h45 no evento do Credit Suisse, beleza? Bom, CPI da zona do euro, final, 6 horas da manhã, né, que está aqui. Então, a galera também fica de olho, ainda não saiu ali. CPI da zona do euro. Nós temos aqui uma série de dados de construção em relação lá nos Estados Unidos. Temos o estoque de petróleo da semana, mas esse estoque de petróleo não mexe no preço ali do petróleo, na cotação. O que impacta mais é o que sai amanhã, né? Sai amanhã? Não, calma aí. Hoje eu tô com terça-feira na cabeça, hoje é quarta, né? O estoque de petróleo bruto, né? 11h30 da manhã. Isso aqui impacta, desculpa. Bom, e depois temos aqui o diretor do Fed, né? Que vai acabar falando que está Reino Unido, mas é Estados Unidos, uma série de galera do Fed falando, né? Temos o livro bege às 3 horas da tarde, então é bom ficar, porque aqui tende a movimentar mercado, tende a dar uma direção. Depois tem lá a Coreia do Sul divulgando a política monetária e uma série de balanços. Os balanços que nós temos hoje lá nos Estados Unidos, nós temos Procter & Gamble, Morgan Stanley,
Tesla, Netflix e Alcoa, certo? Então, é bom quem investe lá nos Estados Unidos, é bom ficar de olho também, beleza? Bom, recados dados, muita atenção com o capital de vocês. O mercado hoje, a tendência, ela é neutra, né? Ela é de neutra para negativa. Por quê? As tensões no Oriente Médio continuam no radar da galera, certo? Continuam no radar da galera. Os treasuries americanos voltam a tomar vulto, mesmo com o crescimento da China. Mesmo com esse crescimento da China. Se nós tivéssemos os treasuries, né, na verdade, mais brandos, nós teríamos aí um risk-on, a galera tomando muito mais risco, porque a economia dos Estados Unidos está sólida, a gente sabe que está sólida, mas os treasuries estariam um pouco mais tranquilos. Na minha percepção, os treasuries estão muito mais estressados pela indecisão de quem vai assumir a Câmara nos Estados Unidos, porque isso pode fazer com que a Câmara fique paralisada, o Congresso paralise. Isso é ruim para qualquer economia, para qualquer política, certo? Então, os treasuries acabam subindo muito mais por isso do que pela percepção do Fed, né, sobre a economia norte-americana, na minha visão. Os treasuries, o impacto ontem foi muito mais por isso do que pelos dados de varejo e da indústria norte-americana. Então, isso não é permanente, isso é transitório. Isso gera oportunidade. Agora, se nós tivéssemos a Câmara lá tranquila, acredito que os treasuries não estariam tão pressionados assim. Então, os DIs estariam mais tranquilos, a China crescendo, isso traria uma percepção para o mundo diferente do que a gente tem hoje no cenário, beleza? Mas lembrem-se que hoje pode gerar movimentações. Agora, se a escala lá na crise do Oriente Médio subir, né, se escalar essas tensões, aí a gente vai ver aí sim bolsas para baixo. Show? Então, forte abraço, pessoal. Muita atenção com o capital de vocês. Não brinquem com o capital de vocês. Respeitem as suas estratégias, sigam, porque vocês estão investindo para o longo prazo. Certo? A galera do Day Trade que gosta da movimentação, bom, cada um com o seu cada um, né? A minha sugestão eu já dei para vocês. Vocês vão ser muito mais lucrativos montando posição do que ficar gerando derivativos, tá bom? Então, forte abraço, até amanhã com mais giros de mercado. Valeu!